Gilma, Dalvina. Pode começar, Ana Lúcia. Mateus capítulo 4. A, a seguir, Pode brindar e falar o dia, tá bom, Ana Lúcia? Só para a gente se localizar e quem vai ver gravado depois, tá bom, meu amor? tá. Vamos brindar. São, eu não sei qual é o dia ininterrupto aí, 205, 276, 77, Hoje é dia 278. 78. É, E vamos ler Mateus 4, do 1 ao 27. isso. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa e ele pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. E a terceira prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio, então fez a proposta. Tudo isso é seu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: cai fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para respondê-lo. Adore somente ao Senhor, seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram os anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou para Galiléia. Mudou-se de Nazaré, a sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galileia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam sentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta e eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai
e o acompanharam. Dali, Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema da mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento estaria sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galileia, e outros de Jerusalém e da Judéia, e outros da além do Jordão. Lucas. Só um minutinho. Lucas 4. Lucas 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo, não comeu nada todo esse tempo e por fim teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhes todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Eu mando em tudo aqui e posso entregar estes reinos com seu fascínio quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta. Mais uma vez, recorreu a Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. A terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém e pôs uma parte mais alta do templo e o desafiou. Já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. O fim da prova, o diabo se foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Jesus voltou para a Galiléia cheio do poder no Espírito, e as notícias de seu regresso correu a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem de boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento desta profecia. Todos os presentes interessados e curiosos ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: este é o filho de José, que conhecemos deste novo?
Ele respondeu: Suponho que vocês irão citar o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Naqueles 3 anos, e no meio da seca, quando a fome devastou a terra. Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. Continua. Continua, né? Continua. Até Até os 55. Vai embora. Até os o argumento 5:39, tá? O argumento deixou todos enfurecidos, eles o agarraram e levaram para fora, até o cume da montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Depois foi para Cafarnaum, a cidade da Galileia. No sábado passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com o seu ensino direto e claro, transmitindo com autoridade, bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Na sinagoga, naquele dia, havia um homem perturbado por um espírito maligno. Ele gritou: Ei, o que você quer conosco, Nazareno? Sei que você pretende, você é o Santo de Deus e está aqui para nos destruir. Jesus ordenou: Quieto, saia dele. O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado, todos cochichavam entre si. O que está acontecendo aqui? Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem? Alguém que ordena aos espíritos demoníacos que saiam e eles saem? Jesus era o assunto da cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou que a febre a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ele já estava preparando o jantar para eles. Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíram gritando: Filho de Deus, você é o Filho de Deus. Mas ele não permitia que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte, ele procurou um lugar isolado, mas o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região. A resposta foi: Vocês não percebem? Tenho que pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra de Deus que mandou fazer, que Deus me mandou fazer. Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas. Certa ocasião, Lucas 5. Certa ocasião, estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão o acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados deixados ali por pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que se afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vá para águas profundas e lance a rede.
Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Assim, ainda assim, os dois barcos ficaram abarrotados de peixe para que afundaram, quase afundaram. Assim presenciou aquilo. Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filho de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: Não há o que temer, de agora em diante vocês vão pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais o que acompanharam. Certo dia, numa cidade que havia um homem coberto de lepra, quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. Jesus então lhe ordenou: Não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés pela purificação. Que sua vida seja purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho de tudo que fiz. Mas o homem não conseguiu se conter e a notícia se espalhou. Logo, uma multidão imensa se ajuntou para ouvir e buscar a cura para suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Certo dia estava ele ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes, gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia, até mesmo da distante Jerusalém se reuniu ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e desceram por ali no meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: Amigo, eu perdoo os seus pecados. A declaração irritou os religiosos e fariseus, que cochichavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar os pecados. Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou: Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil? Eu dizer que perdoo os seus pecados ou levanta-se e ande? Pois bem, e para que fique claro que eu sou filho do homem, é que eu estou autorizado a fazer uma coisa e outra. Voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, e louvavam a Deus atemorizados. Diziam: Nunca vimos nada assim. Depois disso, Jesus saiu e viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e o convidou: Venha comigo. Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos.
Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Eles também questionaram. Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê? Jesus respondeu: numa festa de casamento vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Diga ainda: ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Agora, João 1,15. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus. Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada, nada mesmo, veio a existir Ana sem Lúcia, ele. deixa eu só ver se é de 1 a 1,15 ou é de 1,15,16, Josiane? É o capítulo 1, a partir do verso 15 até o 51. É a segunda parte, Ana Lúcia, Ah, tá. a partir do 15. Isso. Jesus apontou para ele: este é o Messias que afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de uma generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio de Moisés. Foi então que chegou a esse exuberante dar e receber. Esse conhecer e entender sem fim, tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, no máximo fora um vislumbre. Foi, entanto, a expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, que se revelou com clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles, não disfarçou, contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram: quem é você? Então, Elias: não sou. O profeta? Não. Inesperados perguntaram: quem então? Precisamos dar uma resposta para aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu não sou, eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogaram eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta para: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante.
na verdade, não sou digno de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No seguinte dia, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem eu falei, aquele que virá depois de mim. Mas num ato mas de fato é superior a mim. E não sabia nada a respeito dele, só sabia da minha missão, que era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que Deus pudessem ter um novo começo, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: viu o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele uma moradia. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isso. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que via acontecer. Por isso diga a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos que observavam, e ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascual. Os 2 discípulos, ouvindo isto, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. E eles foram, viram onde Jesus estava vivendo, e ali o resto do dia. E ficaram ali o resto do dia, pois pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Ao chegar ao encontro de Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele, mas adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele que foi anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. E Natanael perguntou: Nazaré, você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha e veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece. Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel? Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Eu escrevi para a Josi terminar aqui, que eu estava em pânico, que eu ia chegar atrasada na aula. Mas deu tudo certo. Loura está orando lá. Gente, vocês são